queridos e queridas estudantes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de banco de dados. E hoje a gente vai seguir no nosso conteúdo novo. Então, só para revisar, né? Lembrando, mais uma vez, vamos puxar aí na memória de vocês sobre a linguagem SQL, que ela tem uma grande extensão de comandos, principalmente, né, a que a gente está estudando aqui relacionado mais à parte de manipulação de dados. Então, a gente está vendo tanto na parte do select, das suas variantes, de como que a gente obtém informação e filtra aquela informação. E, muito legal, lembra que a gente falou sobre aqueles tipos os grupos principais dos comandos? E o tipo de operação relacionada à manipulação de dados está ligado a DML. O que é a DML? É a linguagem de manipulação de dados, tá? Data Manipulation Language. E geralmente os SGBDs, né, como o MySQL, por exemplo, ele fornece essa linguagem justamente para passar operações de acesso ao banco de dados. Então a gente vê a parte de select, de insert, de update, de delete. E justamente ele vai lidar com essa parte de manipulação com as instruções mais comuns que a gente vê, tanto para armazenar, para mudar, para recuperar, né, para buscar uma informação ou mesmo excluir. Tá bom? Em algumas literaturas, é importante falar com vocês que vem traz de uma forma mais detalhada, mais específica, traz como DQL, que é a linguagem de consulta de dados, tá? Então, vocês podem ver isso entre as diferentes literaturas, entre os diferentes livros. Então, quando a gente vai falando de DML ou de DQL, a gente está falando, então, principalmente desses comandos, como eu já mostrei para vocês, que é o que a gente está sendo trabalhado, tá bom? Isso aqui é a título de curiosidade para vocês, para que vocês entendam, né? Inclusive, quando a gente estuda banco de dados de forma mais profunda, então a gente tem que estudar bastante sobre essas grandes diferenças, né, entre esses tipos de linguagens. Tá, e o que a gente vai estudar hoje? 3 novos comandinhos para vocês. As, limit e distinct. Vamos lá. Como que a gente vai usar isso, né? Então, a gente vai usar esses três, como eu já comentei para vocês, a gente pode utilizar de forma conjunta aos demais comandos estudados anteriormente, as demais cláusulas, os demais operadores, e a gente, né, utiliza do select um instrumento poderoso nas consultas, porque você percebe que vai agregando novas coisas que nos conseguem dar resultados daquilo que é desejado, daquilo que é pedido. Então, vamos lá. As, palavra-chave que permite renomear uma coluna ou uma tabela. Então, por exemplo, aqui, o nome da coluna poderia ser lá, nome estudantes, ESN, então agora a gente está utilizando tipo um apelido. Então, todas as vezes a gente pode usar esse apelido e é ele que vai aparecer no rótulo lá em cima. Vocês vão ver isso agorinha, tá bom? No Workbench. O limit, você consegue especificar o número máximo de linhas que o resultado vai retornar. Então, se tem 10, então ele vai exibir, né, os primeiros 10 registros. E você pode combinar com outras coisas também. E o select distinct, a coluna vai retornar valores exclusivos. Então, por exemplo, se tiver 10 Maria, né, 10 Thalia, 10 Joãozinho, então ele não vai retornar, por exemplo, né, 10 de cada um dos resultados, né, se a gente estiver, por exemplo, utilizando o nome. Colocando o distinct, ele vai trazer só os exclusivos. Então, vai trazer só uma Thalia, uma Maria e um Joãozinho, tá bom? Isso vai ficar mais claro agora que eu vou mostrar para vocês, ok? Assistam agora, então, a videoaula mostrando lá no MySQL Workbench, tá bom? Me encontrem lá, já já. Tchau, tchau! Hello, estudantes! Já voltei aqui no MySQL Workbench para mostrar para vocês sobre o que nós acabamos de estudar, que foi o as, o limit e o distinct. Então, vamos já anotar aqui as, limit, distinct. E onde que a gente vai, né, aprender novamente esses conceitos, né? Então, lembrem-se, né, que a gente criou um banco de dados que se chama Estudantes BD aqui. A gente tem algumas colunas da nossa tabela participantes, tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui dentro. Então, vamos recobrar algumas coisas. A gente tinha, por exemplo, o campo de nome, não é mesmo? Então, vou selecionar o nome dos participantes. Quando eu fizer esse comando aqui e rodar ele, então a gente vai listar todo o nome os nomes de todo mundo, certo? Então aqui tem nome, mas tá vendo que aqui o nome da coluna que ele exibe é nome, assim como, né, o nome das colunas ali que a gente tem da nossa tabela. E se eu quisesse dar um outro nome, como se fosse um apelido, né? Então a gente usa o as. Então as. Aí aqui eu posso colocar segundo A, por exemplo. Segundo A. Então, esses são os estudantes do segundo A. Então, ele renomeia. Nossa, e renomeou a tabela aqui do lado, se eu atualizar, em vez agora não é nome, agora é segundo A? Não, na verdade a gente está dando só um apelido para facilitar a visualização. Então, resultados que estão sendo retornados. Vocês vão ver mais para frente que às vezes quando a gente utilizar algumas funções de agregação, algumas coisas assim,
Pode ser que a gente utilize algumas expressões que fiquem bem grandes, então a gente pode usar o max, o count, algumas coisas assim. E aí a gente fica difícil saber o que você está retornando ali na tela. Às vezes você está fazendo um cálculo, por exemplo, de um produto em relação ao valor unitário, a quantidade de itens. Então, é bem interessante a gente ter o as, né, como um complemento. Então, as, segundo A, né, que a gente tem. E se eu quisesse colocar aqui também, ó, alunos mais tops da balada. Todos os meus alunos, né? Por exemplo, nesse caso não é segundo A, né? Seria primeiro A, né? Tô falando até errado. Seria primeiro ano A, mas o primeiro ano A e B, todos os meus alunos tops da balada, tá bom? Então, aqui, todos a minha turminha maravilhosa. Então, eu consegui colocar alunos mais tops da balada. Então, são todos vocês. Então, uso as para isso, ok? Outra coisa que a gente anotou aqui, que é o limite, né? Que a gente vai estudar. Então, por exemplo, se eu quisesse listar, por exemplo, somente os 10 primeiros estudantes, né? Limitar a 10 registros, os primeiros que vão ser retornados. Vou até colocar para mostrar tudo. Select asterisco from participantes. Coloco ponto e vírgula. Ele vai mostrar os 46. Mas se eu quero limitar, limit e o número, né, de registros que eu quero limitar. Então, limite 10. Então, ele mostrou aqui somente os 10 registros. Ele mostrou desde Thalie até Camille, tá bom? E se eu quiser combinar outras coisas aqui, eu posso combinar order by, posso ordenar pelo nome, por exemplo, de forma alfabética, limite 10. Então, só os 10 primeiros em ordem alfabética vai ser exibidos. Então, vai do Abenaias até o Gabriel, tá bom? Ah, e se eu quiser colocar ao contrário, né, de forma decrescente, então coloco o desk, então vai da Ingrid até o Mário. Então é bem simples essa parte, você consegue limitar os registros, e é bacana também porque a gente pode utilizar o limite para outras coisas, por exemplo, eu consegui ordenar pelo produto com um preço mais caro. Então como que eu faço? Eu posso usar o limite 1, que vai mostrar só aquele que tem um valor mais elevado. Então você pode usar o limites para algumas coisas assim nesse sentido. Bom, outra coisa aqui que a gente vai fazer, né? Claro que a gente já fez então agora o as, a gente já fez o limit e agora o distinct. Então a gente pode usar, né? O distinct é para mostrar valores exclusivos. Então, lembre que a gente tem várias cidades, né? Então, se eu colocar ali cidade from participante, vocês vão ver várias cidades onde vocês moram. Então, mostra todas, mostra inclusive as vazias e as que estão preenchidas, como Rianápolis, Tapaci, Uruana, Rialma, Rubiataba, Jaraguá, Ceres, Ipiranga, Carmo, Rubiataba. Então, perceba aqui, por exemplo, que Rubiataba apareceu 2 vezes. Se eu quiser mostrar de forma exclusiva, com que ele verifique, né, que um campo é igual a outro e mostrar, né, de forma distinta, coloco distinct. Então, select distinct from participantes. Na verdade, distinct cidade, né? From participantes, agora sim. Então, ele vai mostrar as cidades distintas entre si. Perceba que ele agrupou até os espaços vazios, né? Então, ele colocou aqui e colocou a cidade de forma ordenada. Então, mostrou Rubiataba somente uma vez. Mas eu vi aqui que apareceu Uruana e apareceu Uruana Goiás. Por que apareceu Uruana 2 vezes? Ele não fez aquele distinto? Sim, ele fez distinto. Mas perceba que Uruana, a forma como está escrita é de um jeito, e Uruana Goiás escrita de outra forma. Então, ele não conseguiu perceber. Mas existem alguns mecanismos que nós conseguiremos procurar por partes da palavra, mas isso é spoilers dos próximos capítulos, tá bom? É assim que a gente utiliza. Espero que vocês tenham gostado da aula, que foi bem rapidinha, tentando ser bem curtinha para que vocês possam assistir os videozinhos até o final. Qualquer dúvida, estou à disposição, pelo e-mail, pelo fórum, pelos atendimentos síncronos. Eu espero por vocês, tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau!